Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. A gente trouxe uma pessoa muito especial. E, para mim, particularmente, eu não posso chorar, Mário. É muito, muito mais especial. Estão aqui, na verdade, pessoas que fizeram parte da minha história pessoal. Morar Cecília, uma salva de palmas. Foi a nossa diretora, fui expulso do Renascença nessa época. E de verdade, eu falo dela faz 40 anos, e bem. E hoje a gente se encontrou aqui. Eu mandei até para meus filhos agora a foto, dizendo do quanto eu estava feliz desse momento. Está aqui minha amiga Joyce, uma salva de palmas também, porque a Joyce também foi aluna da Morar Cecília. E para a gente encerrar as homenagens a todos aqui, eu vou centralizar no meu segundo pai, que é o Charles Tawil, um grande benemérito, o nosso artista plástico, uma salva de palmas. Eu estou muito feliz mesmo, é a primeira vez que eu participo desse projeto aqui, que é um projeto literário, e a gente tem a oportunidade de trazer não só um grande escritor, mas, acima de tudo, uma pessoa muito, muito reputada no mercado. E por vários motivos. Ele tem realmente uma visão de mundo brilhante, ele vai falar um pouco melhor dele do que eu. É um escritor com 6 livros publicados, é um publisher, ou seja, uma pessoa que, além de ser um grande jornalista, ele fundou negócios e que estão indo muito bem até hoje, ou seja, ele tem uma visão de mercado completa. E aqui, pessoal, vai ser uma viagem ao infinito mundo da literatura. Em nome da Congregação Israelita Paulista, então, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores do projeto Diálogos da CIP. Não precisa aplaudir todo mundo agora, aplaude no final, tá bom? CSN, Alfa, Bemol, Itaú, Unigel, Banco Safra, GR, Rosset, Smart Storage, Maiecama e Teleperformance. Uma salva de palmas, então. Obrigado. E ao apoio da Livraria da Vila, no final do evento, a gente vai sortear exemplares do livro, e eu vou mostrar ele aqui. Aliás, eu trouxe para você assinar, só que eu só vou dar no final, porque vai que você não gosta, né? Você sabe, vai que ele gosta, ele vai assinar melhor. Então, a gente vai sortear exemplares do livro. Hoje eu tenho o prazer, então, em conversar com o jornalista e escritor Mário Sabino. Obrigado. Ele é colunista do portal Metrópolis, além de ser também diretor da sucursal de São Paulo? Eu fui diretor, eu abri a sucursal e agora só sou colunista, graças a Deus. E foi diretor da sucursal de São Paulo, como ele falou, redator-chefe e correspondente em Paris da Veja. Deve ser muito difícil, né? Ser correspondente em Paris. Não é das piores coisas, né? Diretor de redação do site O Antagonista, publisher da revista Cruzoé, ou seja, fundador, veículos dos quais ele fundou e trabalhou também. Trabalhou em grandes jornais do país, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que é o Estadão, e a revista Isto É. 6 livros de ficção e não ficção, foi traduzido em 10 países, e o mais recente, eu quero ler aqui para vocês, porque o título é realmente chamativo. Me odeie pelos motivos certos. Também escreveu recentemente a coluna do Metrópolis, Como Viria um Judeu Honorário, que é espetacular, aliás, a gente vai falar isso dela. Aqui está dizendo para mim, introduza com a coluna judaica, mas eu queria introduzir com o seu livro, porque realmente é um título que chama muito a atenção. Me odeie pelos motivos certos. Mário, primeiro, tem muita gente que te odeia? E por quais motivos? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à CIP pelo convite gentil. Estou muito honrado em estar aqui com vocês esta noite. Bom, Me odeie pelos motivos certos é o título de um artigo que eu escrevi. Depois de 40 anos de jornalismo, errando muito, acertando um pouco, uma nota 7, assim, eu me dou, apesar dos adjetivos generosos dele, mas é meio que eu desisti de ser amado como jornalista, né? Porque eu tomo posições que às vezes desagradam
aliás, a maioria das vezes desagrada um pouco o mainstream, né? Seja de um lado, seja de outro. Então, eu fiz uma brincadeira. Bom, se é para me odiar, me odeie pelos motivos certos, né? Ou seja, pelas minhas opiniões. Não odeie quando um jornalista, no caso eu, mas todos os jornalistas, relatam fatos, né? Hoje as pessoas odeiam quando você simplesmente noticia fatos, como se você estivesse tomando uma posição a respeito. Eu acho que isso se deve não só, obviamente, à extrema ideologização que nós vivemos, mas também com uma certa incapacidade dos brasileiros de interpretar texto. E isso não é uma opinião minha, né? Isso já foi medido. Com a decadência, o declínio da escola, do sistema educacional brasileiro, as pessoas não sabem mais diferenciar o que é opinião do que é notícia, do que é relato, do que é descrição, né? E eu acho que isso contamina muito hoje a interpretação que se faz do jornalismo. Veja, não é que eu estou aqui defendendo absolutamente o jornalismo, né? Nós temos grandes problemas hoje nos jornais, nas redações, mas também fruto, em boa parte, da quebra da cadeia de conhecimento que antes havia entre editores e repórteres, né, e da decadência da escola. Eu concordo. Nesse artigo, inclusive, que é de 2020, não é? Eu imagino que sim. De 2020. Eu realmente não... Você diz o seguinte: odeie o jornalismo pelos motivos certos, não pelos errados. Grite quando erramos na informação, emitimos opiniões enviesadas ou, pior, usamos a verdade para contar mentiras. O jornalismo raiz morreu. A gente vive hoje, sim, uma Como é que é? Fala você. Ideologização. Eu ia falar idiotização, que também é um sinônimo. E a gente tem isso, mas eu queria saber de você, aquele jornalismo mesmo, que houve mais de um lado, que às vezes são muito mais lados do que dois, aquele jornalismo que faz uma verificação minuciosa, que checa, ele morreu? Bom, não morreu, mas ele está um pouco obscurecido, digamos assim. Até porque as exigências dos leitores hoje são essas, né? Quer dizer, você tem que ter um lado, você tem que ser parcial. Eu gostaria muito de deixar claro que eu não acredito em jornalismo imparcial. Não existe, isso é um mito, né? A imparcialidade ela não existe, a imparcialidade é absoluta. Quando você escolhe um assunto, quando você é um editor, né, e você escolhe um assunto para noticiar, quando você coloca numa manchete, etc., você já está sendo parcial, né? Eu estou falando aqui, obviamente, não de notícia de queda de ponte, né, mas de notícias políticas e tudo mais. Mas você, na sua parcialidade, você pode ser um sujeito ético e noticiar o que é o fato, independentemente de você ter antipatia ou simpatia pelos personagens, né? Então, o que me incomoda é esse mito da imparcialidade, né, ser vendido como se fosse uma coisa fácil e as pessoas comprarem, né? Muitas vezes você vê um jornalista relatando um fato como se fosse imparcial, ele não está sendo imparcial porcaria nenhuma, né? Quando eu falo, você disse aí que é possível contar mentiras, né, com uma verdade, é exatamente isso, quando você descontextualiza um fato, né? Quando você não dá o fato completo, né? Você não está dizendo uma mentira, você está dizendo uma verdade, mas você está dando a entender, né, alguma coisa que talvez não seja a verdade. Então, nesse aspecto que eu digo isso. Agora, não morreu. Eu acho que ainda há jornalistas dignos da profissão, né, que fazem reportagem de verdade, né. Eu posso falar aqui alguns nomes, o Rodrigo Rangel, Luiz Vassalo, enfim, mas que hoje nas redações eles estão meio colocados de lado, né, em função não só da ideologização que há nas redações, como também da ideologização que há
da parte dos leitores. Eu acho que o jornalismo, não existe jornalismo sem leitor, não existe jornalismo sem espectador. Então, assim, a queda da qualidade, o enviesamento e tudo mais, também é responsabilidade do outro lado, do leitor que faz esse tipo de exigência, do espectador que faz esse tipo de exigência, entendeu? Não é só do jornalista para o consumidor de notícia, também é do consumidor de notícia para o jornalista. Há uma influência negativa que é de mão dupla. Eu me lembro que os primeiros grupos de comunicação a dar opinião ou a ter um lado eram os americanos, eu estou certo? Ou não? E só para completar, eu queria saber que escola o Brasil segue. A gente está mais para os europeus, mais para os americanos, a gente tem um jornalismo nosso? Eu acho que a gente se quer americano, né? Mas a gente é meio hondurenho, vai. Com perdão da referência jocosa. Mas, assim, eu tive uma escola. Eu tive uma escola que era a revista Veja, da qual eu fui redator-chefe durante... Nos anos de ouro, né? Nos anos de ouro, né? Quando a revista Veja era a terceira revista semanal de informação mais lida do mundo. A primeira era a revista Time, a segunda era Newsweek, e depois vinha a Veja, que é escrita em português. Ou seja, não tem duas revistas em inglês, americanas, com alcance mundial, e depois tinha a Veja, né? A Veja tinha 1.200.000 exemplares de circulação. E a média que se fazia na época de número de leitores por exemplar era 4. Então, a Veja tinha quase 5 milhões de leitores no Brasil. Ficava nos consultórios, ficava em cima da mesa. As pessoas talvez se lembrem dos condomínios, nas portarias, né, quando chegava a Veja, que era uma pilha de pessoas, né, de assinantes e tudo mais. Foi uma época muito, muito interessante da minha vida, talvez tenha sido... Não, talvez não, foi a melhor época da minha vida profissional, sem dúvida. E ali havia a cadeia de conhecimento que eu falei. Quer dizer, era meio que um exército. Você entrava como soldado e, se você fosse um cara bom, você ia ascendendo, né? Virava editor assistente, editor, ou grande repórter, né? Editor executivo, né? E, enfim, se você se destacasse mais, você chegava à direção. Direção da revista. Você alcançou o quê? Eu fui o número 2 da revista. Eu fui redator-chefe da revista Veja. Então, assim, eu dirigi a revista juntamente com o diretor de redação. Quando o diretor não estava, eu era o interino, inclusive. Então, assim, havia essa cadeia de conhecimento. As pessoas elas entregavam a matéria. Os editores eram muito rígidos, né, em termos assim, para ver se apurou direito. Se apurou, você tinha que apurar até a cor da camisa do sujeito que estava na reunião, tal, entendeu? Quer dizer, isso é escola. Não porque você ia publicar isso, mas porque o repórter era obrigado a saber tudo a respeito do assunto que ele estava tratando, né? O texto era muito trabalhado também, né? Era um jornalismo editorializado. O que é editorializado? Que tinha opinião, né? Então, assim, a revista semanal de informação, pela própria característica dela, né? Quando existia a revista semanal de informação, eu estou falando aqui de um passado que parece muito remoto, mas foi ontem. A característica do jornalismo de uma revista semanal de informação é a editorialização, ou seja, é você narrar o fato, mas, ao mesmo tempo, você deixar claro qual é a posição do veículo em que você trabalha, né? Isto é americano, né? A revista semanal de informação nasceu em 1930, por aí, com a revista Time, o Henry Lucy, que criou a revista semanal de informação, que começou como um resumo da semana, né, do noticiário que tinha de mais importante. E aí a coisa foi se desenvolvendo, e aí as revistas passaram a ter reportagens próprias, entrevistas próprias, e não ser apenas um resumão do que havia acontecido durante a semana. Mas a revista semanal de informação também tinha esse papel, né, de resumir para as pessoas o que havia acontecido. No caso da Veja,
ela tinha um papel muito didático, né? Eu me lembro que a Veja, antes do Plano Real, ela tinha uma circulação de 600 mil exemplares, que era robusta. Só para caracterizar, hoje circula quanto de um jornal, por exemplo? Olha, eu vou usar o exemplo da Veja, né? A Veja, me parece que o último número dela era 60 mil. Já chegou a 1.200.000. 1.200.000. Mas, quando veio o Plano Real, a Veja tinha 600 mil exemplares de circulação. Com o Plano Real, esse número subiu para quase 1 milhão. Ou seja, havia uma demanda reprimida. E quando nós fomos examinar que demanda reprimida era justamente o sujeito que ocupava um cargo de gerente, né, que não havia tido uma boa escola, que tentava aprender, né, e que a Veja lhe dava uma direção, lhe fornecia informação suficiente para ele poder conversar com os diretores, conversar no cafezinho, né, e isso era muito importante para ele. Então, era uma qualificação. Não, justamente, num país em que falta leitura, falta formação, né, a imprensa tinha esse papel. Hoje em dia, não tem mais, até porque a qualidade dos jornais e das revistas que sobraram não é exatamente a mesma, né? Então, assim, era um trabalho muito interessante. E foi na revista Veja que eu comecei a falar de política, até porque eu fui alçado a essa posição de redator-chefe. Até então, eu era um jornalista da área cultural, né? E aí nós enfrentamos ali grandes batalhas, né? Por exemplo, a cobertura do Mensalão, né? Eu comandei a cobertura do Mensalão na Veja. Está falando de que ano? 2004, 2005, né? E foi ali, né, que começou a guerrilha, né? Que hoje é uma guerra aberta, né? Entre pontos de vista diferentes, os partidos usando a internet para empurcalhar a reputação alheia e tudo mais. Começou ali esse negócio, né? Eu fui parar na PF. Eu acho que eu sou, talvez... Eu sou o único jornalista brasileiro que foi parar na PF 2 vezes por causa de jornalismo, né? Uma vez foi no dossiê dos aloprados, que a Veja descobriu toda a trama, né, atrás daquilo. Aí os repórteres foram chamados da PF para prestar depoimento, tal, e aí começaram a ser intimidados lá. E eu, no meu cargo, eu tive que reagir a isso, né? E aí a PF foi investigar se havia intimidação e chegou à curiosa conclusão de que não havia tido intimidação e me indiciou. Eu passei 2, 3 anos indiciado, até que o meu advogado, que aliás é judeu, Roberto Podval, ele conseguiu, através de um habeas corpus, trancar esse negócio. E em 2019, como publisher da Cruzoé, eu fui parar na PF, porque nós publicamos uma capa que foi censurada sobre um ministro do STF, né? A revista foi censurada e eu tive que ir à PF. E foi uma situação muito estranha, kafkiana, literalmente kafkiana, porque eu não sabia em que condição eu estava lá, se de testemunha, se de acusado, qualquer coisa que o valha, e o delegado também não sabia dizer por que eu estava lá. Literalmente foi essa a situação. Então, você veja, o jornalismo, e não é só no meu caso, porque houve também muitas arbitrariedades contra os jornalistas que acontecem cotidianamente, né, no Brasil, né? O jornalismo é uma atividade de risco, né? E hoje em dia o maior risco é o da intimidação judicial, né? Que você sofre recorrentemente nas redações. Então, tudo isso, todo esse quadro contribui para que também vozes sejam caladas, reportagens não sejam feitas, né? Engavetadas. A autocensura hoje, ela se instaurou, que é a pior forma de censura, ela se instaurou no jornalismo, né? Nós não podemos falar sobre determinados assuntos, sob pena de sermos processados. E há ameaças constantes da parte do poder constituído, de muita gente que se vende como democrata aí, né,
nos bastidores, ameaçam de prisão, ameaçam de processo, ameaçam de perseguição e tudo mais. Uma pergunta. Você tem 40, não parece, né? Mas você tem 40 anos de jornalismo. Você já viu um cenário como esse em termos de intimidação? Nunca. E uma outra pergunta. Quem paga os advogados para os jornalistas? São as redações? Ou, às vezes, o jornalista tem que se virar ali para poder pagar o processo? Bom, em primeiro lugar, eu nunca vi. Eu comecei a trabalhar ainda na ditadura, né? No finalzinho da ditadura. Ainda havia, na época das diretas já e tudo mais... Não havia esse clima de terror que hoje existe no jornalismo brasileiro, inclusive com a cumplicidade de jornalistas que apoiam a censura, o que é mais triste ainda, né? Então, não, nunca vi. Em geral, os jornais, os veículos de comunicação pagam os advogados para os jornalistas. Isso está, inclusive, previsto em contrato, né? Algumas empresas, boa parte delas, inclusive, têm departamentos jurídicos internos. Mas, quando a barra é muito pesada, como, por exemplo, nesse caso do meu primeiro indiciamento, aí sim, nós contratamos, na época, Abril contratou, Roberto Tivita, a quem eu aqui presto minha homenagem póstuma, ele dava toda a guarida, né, toda a cobertura para os seus jornalistas. Então, contratamos o Podval, que era um criminalista com grande acesso, né, ali ao que interessava, é muito bom e tudo mais, e ali ele nos defendeu. Então, sim, os jornalistas, em geral, são defendidos pelos advogados. Agora, se o jornalista começa a dar muito problema, né, não problema, mas começa a ser muito intimidado judicialmente, evidentemente que, do ponto de vista econômico, ele passa a não ser tão vantajoso assim para a empresa. Você estava me dizendo que você escreve 2 artigos por dia, que é uma produção infinita, pensar hoje, né? Eu queria saber o que você é conhecido também por ter uma escrita muito clara, muito lúcida. E eu até peguei um termo aqui, como é que é? Dissoante? Dissonante? Não dissonante. Destoante. Não destoante. Eu peguei o termo aqui, eu já leio, que eu estou me perdendo que eu estou sem óculos. Mas eu peguei um termo aqui que fala sobre isso, e é super interessante, que alguém falou de você, Miguel Sanches. Ele disse o seguinte, que você tem vocação para o dissenso, é dissenso a palavra. E dissenso, enquanto o consenso busca a unanimidade, ou pelo menos a maioria, em acordo sobre determinado assunto, o dissenso valoriza as diferenças de opinião, entendendo que a divergência pode ser uma fonte de debate saudável, inovação e progresso. Então, sabendo disso, sabendo que a gente está num país polarizado, em que tem cancelamento, exposição, como é que você faz para se posicionar no meio dessas diversas correntes ideológicas, sem se alinhar aos extremos? Eu acho que a primeira posição que você tem que ter, se você, enfim, quer ser você mesmo, não quer aderir é você não entrar em concurso de popularidade, né? Que eu não entro, né? Quer me odiar, me odeia, quer me amar, me ame, enfim. Mas pelos motivos certos. Mas, né? Pelos motivos certos, né? Mas então, assim, eu acho que hoje, inclusive, as redes sociais, elas têm o mesmo efeito que tem sobre quem não é jornalista, né? Para o jornalista, né? Muitos jornalistas buscam hoje a popularidade, né? O número de seguidores, as curtidas. Então, isso criou, né? Criou uma necessidade, que é artificial, de as pessoas estarem sempre buscando um consenso, seja de um lado, seja de outro, né? E isso impede que você veja a realidade da forma não inteiramente objetiva, que é um mito, como eu disse, né, também como a imparcialidade, mas que você busque a objetividade possível, né? Preservando a sua identidade, da maneira como você se constituiu e tudo mais, né? As pessoas, por exemplo, gostam de me perguntar: você é de direita ou sou de esquerda? Bom, de esquerda eu não sou, mas direitista também não sou,
né? Eu também não sei, enfim, eu tenho opiniões que eu acho que, assim como a democracia é o pior dos regimes, excetuados todos os outros, como disse o Churchill, o capitalismo também é o pior regime que existe, mas excetuados todos os outros já tentados, né? Então, um certo desencanto, né? Eu acho saudável, né? Eu acho necessário, inclusive, pelo menos na minha maneira de funcionar. Então, essa necessidade de você estar sempre sendo aplaudido, curtido, seguido, etc., isso faz um mal danado. Aliás, eu acho que faz um mal danado para todo mundo, mas faz muito mal ao jornalista, né, que deveria estar numa posição um pouco mais distanciada, né, da realidade. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que eu estou certo quanto a tudo, mas ninguém pode me acusar de ser Maria vai com as outras, né? Quer dizer, você apanha dos dois lados, é isso? E não me importo. Não, mas é sinal que está no caminho certo. Né? Mas você entendeu? Quando você não entra em campeonato de popularidade, você não quer nem ser amado. Quer dizer, óbvio que é legal que gostem de você, eu fico muito feliz aqui que haja pessoas que me acompanham e tudo mais, óbvio, né? Mas não é isso que me move, né? Se as pessoas gostam do meu trabalho, é porque eu acho que eu faço o trabalho que devo fazer. E elas gostam disso, né? Não porque eu estou concordando com elas necessariamente. Então, isso tudo compõe um quadro muito, muito ruim para o jornalismo, né? Essa necessidade hoje de você ficar ganhando concurso de popularidade e tudo mais, né? Eu não sei, eu olho às vezes alguns jornalistas, parece que eles estão desfilando na minha frente com aquele maiô Catalina. Os mais velhos vão lembrar, né? No concurso de Miss, né? Ficam para um lado e para o outro, as pessoas aplaudem, né? É muito estranho. É um shownalismo, né? É um shownalismo. Mário, vamos falar um pouco da tua escrita. Pois não. O que te motiva? O que te motivou nos primeiros anos? Se é essa chama assim de você escolher, porque hoje você pode escolher os teus temas, né? O que te move a escolher um tema? Então, você acorda, é o assunto do dia, você tem um insight, às vezes não vem também, você é obrigado a parir um texto, né? Então, é difícil. Como é que funciona o teu processo criativo? E de trabalho também? Bom, eu vou dizer aqui alguma coisa que talvez as pessoas fiquem um pouco impressionadas, mas assim, eu fui parar no jornalismo por falta de vocação. Eu não sabia o que fazer. Hoje, talvez, olhando para trás, eu talvez tivesse feito direito, né? Até porque ganharia dinheiro, né? Não é bem assim. Então tá bom. Eu talvez esteja tendo uma ilusão, né? Ok. Mas enfim, meu avô italiano era jornalista. Na verdade, ele era mais militante anarquista que jornalista, mas trabalhou no Avanti, no Jornal Socialista, quando o Mussolini era o diretor, por exemplo, né? O Mussolini era socialista. Meu avô era escritor também. Então, talvez, para agradar minha mãe, edipicamente, eu tenha escolhido o jornalismo e a literatura. Mas eu não fazia jornalzinho de colégio, sabe? Essas coisas. Não, de jeito nenhum. Eu comecei minha carreira, assim, um professor meu me indicou para fazer resenha de livro na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo estava experimentando, nessa época, uma grande transformação, porque o diretor era o Otávio Frias Filho, né, que tinha 28 anos, e fez o projeto Folha, queria revolucionar e tudo mais, e deu nesse troço aí que a gente tem hoje. E aí só tinha gente jovem, né? Eu tinha 22 anos. Aí me chamaram para fazer umas resenhas, eu fiz umas resenhas, e aí fui convidado para ser editor das páginas de livros. Né? É uma coisa velha, né? Porque ainda havia livro e ainda havia página de livro. Né? Hoje em dia as duas coisas não existem tanto. Então, eu comecei minha carreira assim. Né? Trabalhei na Folha, tive uma experiência com editoração, eu criei uma série de livros infantos juvenis também para a editora Scipione, chamada Série Diálogo, que ainda está aí. Tiraram o meu nome dos livros, mas está lá. Aí eu trabalhei na Isto É, tal, tudo bem. Então, assim, eu tive um processo de... Veja,
no jornalismo, nessa produção industrial que havia, né? E os textos eram longos, viu? Não era essa facilidade hoje que você escreve 4 parágrafos, está tudo resolvido, né? Não, os textos eram... Eu me lembro de escrever capa de 1.500 linhas, né? E toda semana, né? Então, assim, quando você é jornalista, você escreve como um operário numa linha de montagem põe o parafuso lá no carro. Quer dizer, você tem que escrever, você não tem opção, você entendeu? É o que se diz, né? Fechar um jornal, vai fechar. Não tem jeito, o fechamento, ou seja, você vai pôr o jornal na rua de qualquer maneira, ruim, bom, tudo mais. Enfim. Então, eu tive um aprendizado, eu comecei a escrever sobre livros, né? Então, sobre alguma coisa que me interessava, que é a literatura. Comecei a ser um editor também de páginas de livros. Eu distribuía livros para resenhas. Então, o meu início foi resumir livros para as pessoas, né? Para as pessoas eventualmente comprarem ou fingirem que leram, né? Você não fingia que lia? Ah, fingi muito, claro. Se você claro que fingi. Não, e aqui eu estou sendo absolutamente sincero, não há nenhum resenhista que faça resenha toda semana que seja capaz de ler 5, 6, 8 livros por semana. Hoje você lê quanto? Hoje eu estou em Heródoto. Hoje eu só leio os grandes historiadores originais, né? Plutarco, Heródoto, Tucídides. Eu estou nessa vibe aí. Até porque me distancia dessa realidade um pouco crua que a gente vive, né? Mas, enfim, obviamente que eu lia os livros, os que eu resenhava. Eu não lia os livros, não podia, nem conseguiria ler todos os livros que me chegavam como editor, né? Porque, e aí, assim, essa escolha do livro que vai entrar, não vai entrar, obviamente, autores consagrados, indicações, outras resenhas, né? Isso tudo compunha a forma pela qual eu escolhi os livros que iam entrar nas páginas de livros da Folha de São Paulo. Então, assim, depois eu passei a escrever sobre geral, né? Tudo que era assunto, né? Eu fui da geral também. Pois é, ali é um aprendizado. Você tem que ser... O jornalista é aquele sujeito que aprende para escrever aquela matéria e depois desaprende tudo, esquece tudo. Porque não cabe no seu hardware tudo, né? Então, um dia você está escrevendo sobre remédio para câncer, no outro dia você está escrevendo sobre poupança, enfim. Óbvio que isso te dá um olhar, te dá rapidez, né? Então, uma característica minha é ser rápido. Eu sou um sujeito que escreve rápido, né? O que é uma boa coisa, né? É mais ou menos como a cavalaria, né? Vocês sabem qual é o lema da cavalaria? Rápido e mal feito, né? É o tema da cavalaria. Então, o jornalista é aquele que faz rápido e, quando dá, ele faz bem feito, né? Mas às vezes não dá. Agora, eu tenho uma outra face que eu comecei a explorar em 2004, que é do escritor de ficção, né? Então, isso foi muito bom para mim. Na época eu tinha mais tempo, inclusive, apesar da Veja ser carregada, mas eu tinha as manhãs eu tinha para mim. E eu escrevi 2 romances, escrevi 2 livros de contos. Aí, quem estava falando disso até era o It, que é meu leitor, e eu fico muito honrado com isso, que ele diz, é completamente diferente do que você escreve como jornalista. Ainda bem, né? Eu acho que eu realmente ali eu consigo dar vazão a certas perplexidades minhas como homem, né? Como ser humano e tudo mais. Então, é meio do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Dr. Jekyll é o jornalista, Mr. Hyde é o escritor, ou vice-versa. Agora, o processo criativo, gente, eu não sei, é o tipo da coisa que quando me perguntam, eu não sei dizer.
porque eu sento e escrevo. Mas, por exemplo, hoje a gente estava comentando, você estava comentando aqui na questão da educação, e eu super concordo com você, da leitura como um todo, e que não é só para o jornalista, para todas as profissões. Sim. Escola ruim, você tem faculdades caça-níquel, as pessoas saem mal formadas para serem profissionais médios, bem médios. O que eu quero te perguntar é em relação à imaginação do leitor. A gente tem aqui, você falou da Folha, tem a Becky Corish, que é a nossa super colunista também agora da Folha, né, faz um tempo, também está na Conib com a gente. E eu queria saber se você pensa no leitor que está do outro lado. Ah, sim. Sim. Como é que funciona? Você imagina alguém que para quem você está escrevendo? Não, não. Não chega tanto. Não imagino, não chego a imaginar. Mas veja, quando eu falo que eu tive escola, a revista Veja ela primava pela limpidez, né? Era um texto cristalino, tinha que ser muito claro, né? Não um texto didaticamente idiota, né? Mas eram tanto em termos de português como também na explanação, na descrição, né? Tinha que ser o mais claro possível. Eu me lembro que a gente ficava às vezes horas numa matéria para achar a palavra certa, achar a descrição certa. Quase uma música. Quase uma música, assim. Então, obviamente, nem sempre conseguíamos, mas conseguíamos na maior parte das vezes, né? Então, assim, havia essa preocupação de sermos muito claros, muito descritivos, né? De certa maneira, isso eu carreguei comigo, né? Eu me lembro, falar em Folha de São Paulo, não havia essa cadeia de conhecimento, até porque todos eram muito jovens, né? Foi assim uma ruptura com o passado. Folha anos 80, é isso? Anos 80, estou falando de 1984. 84, 85. Depois eu fui trabalhar com Mino Carta, que era um sujeito muito respeitado na época e tudo mais, mas tinha um texto mais barroco. Então o texto da Folha era aquele texto rápido, telegráfico e muitas vezes incompreensível. Eu escrevi muita coisa incompreensível na Folha. Depois eu fui para o texto barroco, né? da época do Mino Carta, na Isto É. Aí eu passo pelo Estado de São Paulo, que era um jornal muito interessante, porque ali notícia era problema. O negócio era fechar cedo, né? E você, não, notícia não, pelo amor de Deus. Mas era um texto mais pesado, né? Mais clássico, né? Tinha o manual de redação do Estadão. Manual de redação do Estadão. A Folha também tinha um manual de redação. E aí, finalmente, eu fui para a Veja, onde, de fato, havia, como eu falei, era um exército, era uma escola, cadeia de conhecimento, você ensinava, você dava bronca, né, as pessoas podiam levar bronca na época, que não achavam que isso era um trauma, né, para toda a vida. Hoje eu vejo... É muito engraçado porque eu vejo alguns colunistas mais velhos, né, todos hoje politicamente corretos e de esquerda, e eu me lembro, muitos deles, quando eram editores, faziam as pessoas chorarem, né, chorarem por humilhação e tudo mais, né, e hoje são santos. É muito curioso. Mas, entendeu? Então, assim, eu tive a sorte de ter frequentado desde o inferninho do jornalismo, né, até o palácio, a Casa Branca do jornalismo. Então, eu aprendi muito. Agora, literariamente, obviamente, as referências são outras. Mas eu acho, sim, que há apesar das diferenças, da diferença do escritor e do jornalista, eu acho que ali há uma comunicação entre ambos quando eu escrevo ficção. Vamos falar um pouco desse teu último livro, né, que é o Me Odeie pelos Motivos Certos. É uma coletânea de textos? Sim, eu tenho duas coletâneas de textos. Uma se chama Cartas de um Antagonista, logo que eu criei o Antagonista, que eu lancei pela editora Record, que era a minha editora, e tenho esse livro, é o primeiro de 2016, e este livro aí que é de 2020, que eu lancei pela Top Books. São coletâneas de artigos que eu escrevi para o Antagonista e para Cruzoé, nesse caso é mais para Cruzoé, esse livro aí. Uhum. E eu tento dar uma ordem. Esse é o obrigado.
Cartas de um Antagonista é esse aqui. Isso. É o capa preta, e o capa branca é Me Odeie pelos Motivos Certos. Então, e aí eu fiz essas duas coletâneas de artigos tentando dar uma ordem ali. Eu criei uma divisão um pouco arbitrária, né, para tentar organizar um pouco para o leitor e até para mim mesmo, né. A crônica jornalística, eu acho que o artigo assim, de opinião, é um exercício de humildade, apesar de parecer o contrário. Porque o tempo se encarrega muitas vezes de mostrar como você estava errado, né? Então, por exemplo, nesse livro, o Me Odeie pelos Motivos Certos, eu, quando editei, quer dizer, que eu escolhi os artigos que iam entrar, depois eu fiz debaixo de cada um tem um extrato, dizendo, olha como eu estava errado, olha, eu estava certo, né? Entendeu? Então, a crônica é essa... Não tirou do livro. Não tirei do livro, não. Eu não ia adulterar, né, o artigo que eu escrevi, mas ali eu falo, isso aqui estava errado, né? Eu errei aqui, eu acertei aqui. Então, assim, eu acho que o cronista, o articulista que escreve achando que o que ele está falando é a verdade absoluta, de uma maneira arrogante, né? E eu fui muito arrogante. Eu acho que eu aprendi a não ser tão arrogante, um pouquinho só. Faz parte do physique du rôle, né, como a gente fala em francês. Você já entra errado na história, entendeu? A efemeridade da sua opinião, ela é fornecida pela realidade, né? Porque a realidade é cambiante. Você não consegue, às vezes, entender muito bem aquela situação, ou você acha que está entendendo tudo e você não está entendendo nada, né? Ou entendendo muito pouco, né? Então, eu acho que é um exercício de humildade nesse sentido. Quando você senta na frente de um computador para escrever um artigo, e eu sento todo dia na frente de uma porcaria de um computador para escrever 2 artigos por dia, eu não estou pretendendo ali dar a verdade absoluta sobre nada, né? Eu estou dando uma opinião minha que pode ser uma opinião sujeita ao desgaste do tempo, né? Ou dos fatos, né? Só que hoje, se a gente tinha os críticos todos os anos, até pelo menos os anos 2000, muitos desses críticos viraram haters, odiadores profissionais. E a gente tem também uma explosão que a gente chama de escalabilidade, ou seja, que a notícia ela se pulveriza, ela sai do teu computador, mas ela pode chegar aqui por inúmeros canais. O WhatsApp, pode chegar pelo Facebook, alguém pode postar numa outra rede social, pode mandar por e-mail, enfim, você tem 1000 maneiras hoje de receber essa notícia. Eu queria saber como é que você lida com um texto que viraliza, ou seja, ele se torna viral, é como se fosse um contágio, né? Ele viraliza, e esse texto ele cai mal para muita gente. Você começa a receber crítica. Você lê tudo, você lê os comentários, te afeta? Como eu disse, eu não sou afetado por isso. Mas não é porque eu sou um ser superior. Eu criei uma casca, eu acho. Você entende? Porque senão você não... Uma casca de banana? Ou não, uma casca de barata mesmo, né? Entende? Como é que você pode ser um sujeito que é um articulista, um colunista, um jornalista, né, e se preocupar com o que falam de você de uma maneira total? Sem argumento, é só o ataque. Eu sinceramente não... Eu só bloqueio no Twitter quando eu quero me divertir, porque eu fico imaginando como o cara vai ficar desesperado. Você tem quantos seguidores? 350 mil? 300 e... Não chega a 350, não. Sei lá, 340, por aí. Que, aliás, é muito curioso, né? Porque eu comecei entrei no Instagram, porque a Mary, um monte de gente fala, como é que você não tem Instagram, não sei o que e tal. E eu sou um fracasso no Instagram, porque eu não consigo dominar aquela linguagem, né? Então, eu tenho 350 seguidores. É que você não viu o TikTok ainda. Nem quero ver, eu deixo para o meu filho. Mas, então, assim, eu não acho que nós tenhamos que nos preocupar com isso. Agora, voltando um pouco, é o seguinte, eu digo para os meus colegas jornalistas
que a verdade é que nós perdemos o nosso lugar com as redes sociais, né? Nós perdemos o nosso lugar. E é uma falácia você imaginar que as redes sociais elas só contam fake news. Não. 98% ou por aí do que está nas redes sociais é verdade. Por quê? Meu filho muitas vezes sabe de coisas, acidente da ponte em Baltimore, sabe antes do que eu, porque alguém filmou, já está lá, antes do que os jornais chegarem. Você entende? Os sujeitos que são notícia, eles antes de falarem com os jornalistas, já estão colocando aquilo no Twitter, né? Muitas vezes, como jornalista, hoje você se vê na situação de noticiar o que está no Twitter. Não, e antigamente você tinha um repórter de trânsito, agora o cara cita o Waze. Não, então, todo mundo acha que virou jornalista, né? Num certo sentido, virou. Agora, obviamente, não tem a preocupação que um jornalista deveria ter de checar, de verificar. Então, há uma diferença entre fake news e notícia errada. Verdade. Né? Eu considero fake news aquela notícia que é uma fraude criada para ser fraude. Né? A outra coisa é o erro jornalístico, o erro de informação, e é o erro que também todo cidadão está sujeito a cometer. Né? É óbvio que então você tem que olhar sempre com cuidado o que vai pelas redes sociais. Mas boa parte das vezes, a maioria das vezes, o que vai nas redes sociais é verdade. É muito difícil para um jornalista aceitar esse fato. É muito difícil. Né? Mas nós perdemos a exclusividade, o privilégio de sermos os mediadores entre os cidadãos e os fatos, as notícias. Né? E a gente está tentando encontrar qual é o nosso lugar, né? Com todas as dificuldades que existem, que todo mundo sabe. Né? Então, eu me perdi um pouco aqui. Não, a gente estava falando disso. O que me chama a atenção é, de tudo que você citou, você é um cara super antenado. Ou seja, você foi vivendo todas as transformações do seu tempo. E a gente estava falando das redes sociais, essa viralização, mas tem um outro fator que eclodiu em 30 de novembro de 2022, que é a criação, ou pelo menos colocaram na praça, o ChatGPT. É o nascimento do ChatGPT. Eu queria saber primeiro, se todo mundo sabe o que é ChatGPT, quem sabe levanta a mão. Praticamente todo mundo. Quem sabe? Então, beleza. Que sabe o que é, não necessariamente como faz, mas basicamente o ChatGPT antigamente você tinha a realidade, a inteligência artificial, que é uma simulação da realidade, ele emula alguma coisa, e essa daqui a gente chama de inteligência artificial generativa, porque ela gera alguma coisa. Então você fala, eu quero que você crie um texto, como o Mário Sabino escreveria, tal, ele vai lá e cria, o que é uma loucura. Porque você está me dando uma ideia. Eu já fiz textos e pedia, escreva como Yuval Harari, é bizarro assim. E é cada vez mais parecido com o texto humano. Ou seja, se a gente tinha uma pessoa que escrevia mal, essa pessoa vai jogar no ChatGPT, eu vou fazer uma confidência aqui, muitas vezes eu escrevo P da vida para alguém e jogo no ChatGPT e falo, reescreva de uma maneira educada, porém firme. E ele escreve, eu dou um tapa e envio. Para dizer o seguinte, eles estão criando música, estão criando texto, estão criando áudio, é uma loucura, estão revivendo pessoas como Elis Regina e estão criando pessoas do nada. Você sabe que outro dia eu vi uma namorada virtual que fatura $147 mil por mês conversando com homens carentes. E certamente são outros homens atrás criando a mulher. Então, é homem conversando com homem por meio de uma mulher e ganhando em dólar. Como que você vê, como é que você usa a tecnologia para começar, e como é que você vê essa concorrência, não só no jornalismo, mas com quem escreve, que é teu caso? Olha, o ChatGPT, eu tive no início ali, quando começou, eu tive uma conversa muito interessante, porque
eu perguntei para ele, resuma para mim o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Que tem o HAL, né? O computador de inteligência artificial, que se volta contra os astronautas. E ele contou, mas ele deixou de lado o HAL. Aí eu falei, você não está esquecendo do computador de inteligência artificial? Por que você... Né? Ah, é verdade. Eu falei, mas você foi uma omissão deliberada ou não? Né? E aí ele travou um pouco. Né? E aí começa a pedir desculpa. Né? Esse ChatGPT, quando você faz alguma observação, ele começa a pedir desculpa. Desculpe. Enfim. Olha, cara, é uma novidade para todo mundo, né? Eu nunca utilizei texto de inteligência artificial para compor os meus artigos. Nunca. Inclusive, faço muito pouca pesquisa, quase não faço pesquisa em inteligência artificial. Eu fiz assim, de farra. Né? Em geral, eu vou aos livros. Né? Eu tenho os meus livros e quando eu quero alguma coisa, tal, eu vou a eles. A minha relação com tecnologia é um pouco estranha, porque eu não tenho uma resistência à tecnologia, mas eu não me interesso por ela. Não é alguma coisa que, sabe, não tenho um interesse. É uma falha, não acho que seja uma qualidade, mas eu não consigo ter esse interesse todo pela inteligência artificial. Eu vejo os perigos, eu entrei no ChatGPT e tudo mais, mas sei lá, eu estou no Heródoto. Não o Heródoto Barbeiro. Não o Barbeiro. Mas assim, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu criei um site, né? Eu criei uma revista eletrônica, a primeira revista digital do país, que é a Cruzoé. Então, assim, eu me via... É uma loucura você ter site, não sei se as pessoas aqui têm site, mas é um inferno na Terra, né? Aquele negócio sempre está dando pau, é sempre um problema. Brigas homéricas com o Google por causa de busca e mudança de algoritmo. Então, assim, não é que eu não fique à parte numa torre de marfim. Hoje estou um pouco sim, porque eu não estou mais não sou mais empresário, nem nada disso. Mas não é um assunto que me fascine. Eu fiz uma entrevista com o ChatGPT, e eu publiquei como entrevista. Eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro a fazer essa brincadeira. Eu nem me lembro mais qual era o assunto, porque é tanto artigo que eu escrevo que eu não lembro mais. Mas, assim, eu acho perigoso. Eu acho que é perigoso. Eu acho que a gente está chegando um pouco, sabe, me lembra um pouco o filme Exterminador do Futuro, né? As máquinas vão dominar, não sei até que ponto, mas é o que estão falando. Essa é a preocupação. Agora, é meio incontrolável, né? Porque se você... por exemplo, agora os jornais têm regras, né, sobre o uso de inteligência artificial. Assim, você pode usar desde que você diga que aquilo é inteligência artificial, que aquilo foi checado, que etc, etc, etc. Eu acho que a qualidade dos jornais tende a melhorar, dado o grau de indigência dos jornalistas na língua, mas pode acabar com o jornalismo também, né? Mais uma coisa com o jornalismo. Acho que as redações podem diminuir, né? Eu perguntei aqui para ele quem é Mário Sabino. Aí ele falou que tem duas pessoas notáveis. Uma eu vou passar rápido, que é o judoca, exatamente, que eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar porque tem meu nome, mas ele foi campeão. E foi morto. Foi morto? Foi assassinado. Até teve gente que comemorou, achando que era eu. Não, eu não estou brincando. Mário Sabino, nascido em 7 de abril, daqui a pouco é seu aniversário, 7 de abril de 1962, jornalista e escritor, foi redator-chefe da revista Veja até 2011. Isso, final de 2011. Publisher, colunista, a gente já falou aqui, antagonista até 2022. Começou a trabalhar como jornalista no jornal Folha de São Paulo em 84. Isso. Foi editor da revista de cultura da revista Isto É, subeditor do Caderno 2, no estado de São Paulo. É também autor do livro O Dia em que Matei Meu Pai. A gente vai falar dele. Está checando comigo isso? Não, eu só estou lendo. Estou checando porque é o ChatGPT que me falou. Que prende o leitor em absoluto suspense, olha, está te elogiando, enquanto investiga a natureza do mal e articula temas complexos de religião, filosofia, literatura, publicado no Brasil 20 anos atrás. Puxa vida. 2004. E também na Austrália e na Nova Zelândia. E mais uns 8 países. Aliás, você tem um filho na Austrália? Tenho.
Como é que é ter um filho tão longe? Você tem um filho de hoje 30 anos. Eu queria saber como é que você faz, como é que você fez durante a pandemia, se você não ficou louco. Eu vou dizer uma coisa. Eu não fiquei muito traumatizado com pandemia. Assim, era um problema gerir o antagonista e a Cruzoé, né? Assim, a distância, aquele WhatsApp infernal, todo mundo no WhatsApp e tudo mais. A minha mulher, na época, que era francesa, ela tinha ido para Paris e 2 dias depois, eu ia depois para Paris, Paris fechou, a França fechou, né, em lockdown mesmo de verdade, né? Mas, cara, eu vou dizer uma coisa, eu adoro solidão, viu? É um negócio assim que eu não tenho mais saco para ser humano, viu? Essa que é a verdade. Então, não é uma coisa que me deixou. Eu não participava de live, né? De live não, é live, né? Que fala. Você abriu uma gaveta, tinha live, geladeira, tinha live. Essas coisas. A curva Conversar da com os Covid outros. baixou, mas da live não. Olha, eu vim fazer parte de um grupo de WhatsApp recentemente. Sério? Que foi com a viagem lá para Israel, que o pessoal fez um grupo. Eu nunca participei de uma, não porque eu não queria, é porque eu nem fui convidado. Ele está no grupo, mas ele não participa. E aí eu queria então aproveitar, né? A Mary Não é citou, a Mary verdade. Nigri citou aqui. Queria aproveitar essa deixa e a tua também para saber como você virou esse judeu honorário. E como é que foi a tua experiência em Israel? Eu queria que você contasse aqui para elas e eles, e para mim também, como nasceu essa história de você ir para Israel neste momento, depois do 7 de outubro, e qual foi essa vivência? Conta um pouco para a gente. Bom, culpa da Mary, né? A Mary, tinha lá um grupo, ela e a Ale Safra estavam organizando um grupo para ir para Israel, e a Mary sugeriu que eu fosse, gostaram da ideia, aí o Malberger da Conib me ligou, me convidou. Eu não podia ir numa determinada data, mas aí mudaram a data, não sei se foi por minha causa ou não, eu dei essa sorte e fui. E foi uma experiência fantástica, porque, na verdade, eu fui convidado e a minha Mary indicou meu nome. Você nunca tinha ido para Israel? Não. Porque eu sempre tomei uma posição em defesa de Israel, né? Desde o início da guerra, eu tomei uma posição inflexível, né? Em defesa de Israel. Obviamente, não porque eu ache que Israel esteja fazendo tudo certo, eu acho, assim, aqui, com perdão da discordância eventual, acho que o atual governo de Israel eu acho que faria muito bem Israel mudar de governo, eu sei que nesse momento é difícil, mas eu acho que há uma certa má vontade amainaria um pouco em relação a Israel. Mas, obviamente, não dá, diante do que aconteceu em 7 de outubro, para você achar, relativizar qualquer coisa, né? Obviamente, eu não sou a favor de matar criancinha, mas acho também que a imprensa está fazendo um papel muito feio, né? Como ficou muito evidente no caso do hospital que teria sido bombardeado por Israel e não foi bombardeado. E eu escrevi a respeito, dizendo que a imprensa não pediu desculpas, que a imprensa errou, que a imprensa americana até voltou para trás. Mas a verdade é que a imprensa está muito enviesada, né? Dominada por essa visão da esquerda, o woke, né? Que está causando... A gente começa a ver os danos agora, não só no jornalismo, mas também na universidade, né? Veja o caso de Harvard, do MIT, né? Da Penn University. Quer dizer, é assustador o que está acontecendo, né? As pessoas vão para a rua gritar contra Israel, até pregar o genocídio do povo judaico. A história do rio até o mar, não sabem o que é o rio, não sabem que mar, né? Então, tem uma grande... E o antissemitismo, ele é um dado da realidade que, infelizmente, continua a existir e que vai assumindo
diferentes roupagens, né? Eu acho muito curioso, porque na época do nazismo, o judeu era quem contaminava a raça pura, né? E hoje o judeu é o homem branco. Colonizador. É o colonizador, é o ariano, né? Então, o antissemitismo ele vai assumindo, né, diferentes roupagens, mas a verdade é que a essência dele é o ódio ao judeu, né? Que começou com a Igreja Católica, né? Eu me lembro que até eu cobria um pouco a Igreja Católica, assim, era meio que o vaticanista da Veja, fui aos 2 conclaves e tudo mais. E até o Concílio Vaticano II havia um trecho da missa da missa em latim, que era oremos para os judeus horrorosos, né? que era o povo que matou Cristo, né? O antissemitismo começa na Europa assim, né? Depois vão sendo agregados outros motivos malucos, né? Mas começou assim. Então, o antissemitismo ele existe, ele continua, está muito forte, né? Também é curioso, Israel nasce de um projeto sionista de esquerda, né? Eu me lembro que as pessoas da geração dos meus pais iam para kibbutz em Israel experimentar, né, o socialismo, né? E hoje, eu digo, foi o único lugar que o socialismo deu certo, né, que criou uma nação rica. E do socialismo brotou um capitalismo tecnológico e tudo mais. Então, Israel hoje, obviamente, o antissemitismo está embrulhado também em questões ideológicas, né, porque é a única democracia no Oriente Médio, no meio daquelas teocracias, né, opressoras, e isso é insuportável para os vizinhos, né, porque é uma vitrine ruim, né, uma vitrine de sucesso, onde as mulheres são iguais aos homens, né, onde há liberdades, onde há discussão, onde há democracia, onde há progresso, né. Então, diversidade de gênero, de raça, quer dizer, é o país onde talvez mais respeite gay, né? E quando eu fui a Israel, eu pude verificar isso em loco. É um país realmente assim, apesar de ter sido só uma semana, a nossa programação foi muito intensa. Muito intensa. Nós visitamos kibbutz atacados, bases militares, né, atacadas também, conversamos com soldados, conversamos com os familiares dos reféns. É uma tristeza, né? Mas o que me encantou em Israel foi que, apesar de tudo, você tem vida ali, né? As pessoas têm uma vontade de viver que é inacreditável, né? E é um povo bonito pra cacete, né? É um povo realmente lindo, né? Eu até brinquei lá com o Milico, falei, pô, você me parece uma soldada israelense, eu levanto a mão e falo, me rendo, né? Não dá para entender, né? Mas, enfim, é um país muito, muito vibrante. Você entende o quanto foi traumático o evento de 7 de outubro indo a Israel, né? Porque de fato, o Holocausto foi revivido de uma maneira muito crua, né? Uma geração que imaginava que isso não poderia mais acontecer, né? Israel, isso eu ouvi lá e é uma verdade, foi fundada em 3 certezas. A primeira certeza é de que nunca mais ia acontecer algo semelhante ao Holocausto. A segunda certeza é que nenhum judeu seria deixado para trás sozinho. E a terceira certeza é que o exército de Israel é invencível. Essas 3 certezas foram abaladas em 7 de outubro. Então, você entende isso lá, né? Você realmente é um país que é o fato, né? Quer dizer, se a Síria perde uma guerra, se o Egito perde uma guerra, se a Jordânia perde uma guerra, os países não desaparecem. Se Israel perde uma guerra, o país desaparece, né? Então, assim, é um país acuado, é um país que se fez por uma vontade imensa, né?
com muitos erros, né? Com políticas muitas vezes também um pouco cruéis, mas eu me pergunto, bom, qual país, né? Não é que eu estou relativizando, mas qual país não cometeu também erros, né? E cometeu injustiças e matou gente, né? De uma maneira inútil, né? Porque a culpa é só israelense, né? Na Segunda Guerra Mundial, os ingleses e os americanos arrasaram Dresden, por exemplo, sem necessidade, né? Mataram 40 mil civis, algo assim. Houve depois as bombas nucleares, que ainda tem uma explicação, digamos, mas complicado, né? A vingança é um componente incontornável numa guerra. Incontornável. Em qualquer guerra. Eu não estou justificando a vingança, mas a vingança não é uma exclusividade israelense. Certo? Não é uma exclusividade israelense. E eu notei ali que é um exercício diário de boa parte dos israelenses para não exercer a vingança. Mas ela, muitas vezes, é impossível, né, de não ser exercida, de não ser colocada em prática. Eu vi, por exemplo, um comandante, eu até depois comentei com algumas pessoas, que aquilo era um erro, né? Um comandante que se referiu aos palestinos como ratos. Eu falei, puxa, ele está falando isso na frente de um jornalista. Claro. É que eu fui lá, Claro. não fui como jornalista, eu fui como amigo de Israel. Foi assim que eu me coloquei. E eu comentei, olha, isso é alguma coisa que não poderia ser dita por um comandante, por mais que sinta essa, né, essa raiva. Claro, até porque tem os palestinos e tem os palestinos maus, Exato. que é o Exato. Hamas. Agora, ao mesmo tempo, eu ouvi uma coisa linda, e de mais de uma pessoa, que lembra um pouco aquela frase da Golda Meir, né? que é esses israelenses dizendo, olha, eu perguntei, qual é o seu sentimento em relação aos palestinos em geral? Aí ele falou, eu odeio nesse momento, todos. Não consigo não odiar. Mas eu tento controlar, porque o dia que eu comemorar a morte de uma criança palestina, o Hamas terá vencido. Esse sentimento é um sentimento que eu noto no meu impressionismo, que é difuso em Israel. Eu não senti nenhuma fala, a não ser nesse momento aí do comandante e tudo mais, mas eu não senti em nenhuma fala de israelense ódio em relação aos palestinos. O que é uma diferenciação muito clara ali, é o que Hamas é Hamas, palestino é palestino. Agora, o israelense, pelo que eu li a respeito, já tinha lido e notei ali em loco, é um povo forjado na luta, né? E é um povo que não tem piedade de si próprio. E eu não ter piedade de si próprio, ele também não tem piedade do outro. Não piedade no sentido... ele não nutre sentimentos paternalistas, essa piedade paternalista. Então, as pessoas são responsáveis pelas atitudes que elas tomam, certo? E desse ponto de vista, eu acho que o israelense encarou os palestinos, assim, eles não são Hamas, mas eles deixam Hamas. Eles deixam Hamas. Se tiver uma pesquisa de opinião, 99% odeia a gente. Pois é. Então, assim, o Hamas está lá. Por mais que tenha matado oposicionista e tudo mais, eles são a expressão de uma vontade palestina. De alguma vontade, eles são expressão. Como também a autoridade palestina o é, né? Com toda a corrupção e ineficiência que eles têm. Então, assim, eu entendo o israelense. O israelense construiu um país, um lindo país, né? E ele olha para o lado e fala, bom, mas
Por que eles não construíram também um país? Tá, tem todo um contexto histórico complicado, mas a verdade, gente, e aí eu me remeto aqui a um escritor do século XVI, que morreu muito cedo, francês, chamado Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie era muito amigo do Michel de Montaigne. E ele escreveu um lindo livro que se chama O Discurso da Servidão Voluntária. E nesse discurso da servidão voluntária, com exemplos históricos, a tese dele é: só há escravos, ou só há senhores, porque há gente que se dispõe a ser escravo. Eu tendo a crer que os israelenses encaram os palestinos como um povo que aceita ser escravo. E um povo que aceita ser escravo tem que arcar com algumas consequências. Essa é a visão que eu tenho, né? Obviamente que eu estou aqui deixando de lado circunstâncias históricas, contextos e tudo mais, mas o âmago da coisa, eu acho que é esse aí, né? E os civis palestinos são os mesmos civis que comemoraram o 7 de outubro, que comemoraram o 11 de setembro, né? Então, não estou aqui justificando morte, nem assassinato, nada disso. Mas eu acho que os povos têm que arcar com as suas responsabilidades. É por isso que eu não acho o brasileiro coitadinho, por exemplo. Eu acho que nós estamos nessa situação e temos essa porcaria de país, né? Porque nós aceitamos isso. Exatamente. E votamos mal. Votamos mal. E veja, não é verdade que a ignorância explique tudo. Ela explica boa parte, mas não explica tudo. Ou o povo que fez a Revolução Francesa era um povo muito culto. O povo que fez a Revolução Americana era um povo muito culto. Os argentinos são cultos e estão na M faz então, mais assim, de 20 anos. É uma questão de aceitação, você entende? De aceitação, de concordância, né? Enfim, então o que eu vi em Israel foi, assim, eu não vou entrar né, assim, fazer uma descrição que parece que você fica mostrando fotografia de viagem, né? Mas eu achei um país, realmente um país fantástico. Um lindo país. Não estou aqui para puxar saco de ninguém, não é porque eu estou aqui, eu falo onde quer que eu esteja, de como eu admirei Israel. E a grande diferença, assim, só para terminar esse ponto, e que eu já escrevi a respeito, é que escrevi para minha agente literária, depois eu vou entrar na história do judeu honorário, né? É que o Hamas, quando acabar a guerra, os governantes de Israel terão que prestar contas aos cidadãos, porque vivem numa democracia. Já o Hamas não tem que prestar conta a ninguém. É verdade. Né? Então, isso é uma diferença que eu acho fundamental. Acho fundamental. Vamos abrir para perguntas. A gente está há mais de 1 hora aqui. Passou tão rápido. Que loucura. São 9h04. A gente começou 7h45. Eu queria abrir para perguntas. E enquanto a Raquel leva o microfone, eu queria te perguntar por que a palavra judeu honorário? Ah, sim. Então, eu tinha como escritor, eu tinha uma agente literária em Londres, uma holandesa, que fazia um trabalho muito bom, era minha amiga. Vendeu os direitos do meu primeiro livro, principalmente, para um monte de países, para 10 países, enfim. Me punha em coletâneas, uma revista libanesa, uma linda revista libanesa, editada em árabe e em inglês. Faz alguns anos, encomendou, por intermédio dela, um texto para mim, que está até nesse livro aí, o Carta de Antagonista. Ou seja, ela te internacionalizou. Ela me internacionalizou, né?
E eu dei algum lucro para ela, né? Nunca fui um best-seller e tal, mas algum lucro eu dei. Então nós tínhamos uma ótima relação. No entanto, depois da eclosão da guerra, no início do ano, eu recebo um e-mail dela dizendo assim: Mário, eu gostaria de entender por que você está... Alô? Obrigado. Por que você está defendendo o genocídio de palestinos? Porque isso não combina com a sua trajetória, com a sua escrita, com você, etc. Eu falei, olha, não estou defendendo genocídio nenhum, até porque não está acontecendo um genocídio, apesar do número de baixas. Genocídio é uma noção muito específica, né? Que, aliás, nasceu com o Holocausto, né? Não há uma tentativa de extermínio do povo palestino da parte dos israelenses. Isso é uma falácia, né? Bom, enfim. Aí ela me responde alguns dias depois, dizendo, olha, eu estou muito decepcionada, não esperava isso de você defender o genocídio, continuou nessa tecla, então eu não te represento mais. Rompeu o contrato unilateralmente, porque eu defendo Israel. Eu respondi simplesmente o seguinte, olha, apenas para registro, você me acusou de defender o genocídio, o que eu espero que não se torne uma difamação no mercado editorial. Mas eu não disse que você é antissemita. Foi a resposta que eu dei a ela. E encerramos as nossas... Quantos a nossa anos relação. de parceria? Olha, eu cheguei a escrever que eram quase 20, não eram 20, mas era... Olha, eu acho que desde 2008, mais ou menos. Então, assim, lá se vão 15, 16 E se ela anos. te pedisse desculpas, dizendo que repensou? Não vai acontecer. Gente, hoje, infelizmente, aquele país que era um dos faróis do Ocidente, que era a Inglaterra, o Reino Unido, hoje é um dos maiores centros difusores de antissemitismo do mundo. Eu assisti uma cena, não sei se vocês viram, uma cena no parlamento de um deputado indignado, essa semana, porque duas pessoas que haviam sido sequestradas no Nova foram quase impedidas de entrar na Inglaterra, em Manchester, foram paradas no aeroporto de Manchester, e o oficial da imigração, eu ia perguntar, mas por que a gente está aqui, não pode entrar? Puseram num quartinho, alguma coisa assim. Não, nós precisamos verificar se vocês não vieram fazer aqui o que vocês estão fazendo em Gaza. Gente, 2 vítimas de sequestro do Hamas. Então, esse deputado britânico, escandalizado com isso, falando da proporção que havia atingido o antissemitismo no Reino Unido, enfim, é esse tipo de coisa. Então, assim, não há possibilidade, pela comunicação que eu recebi da minha ex-agente literária, de haver mudança de ideia. Essa coisa está muito impregnada. Sim, eu vi uma manifestação em Londres que tinha um rapaz, literalmente, com bandeirão. Aqui a gente tem do Hamas. O cara estava com bandeirão do Estado Islâmico, gritando Allahu Akbar, em Londres. E as pessoas não percebem que é um choque de civilizações, né? Não é uma questão de islâmico versus israelense. Como fui correspondente lá, e Paris é complicado, né? Porque Paris tem bairros que você não pode entrar, né? Verdade. Você não pode entrar, a polícia não entra. Bidonville, você tem os... Não é nem Bidonville, não, porque não tem mais favela lá. Mas tem bairros que são bairros muçulmanos, que são verdadeiros criadouros de extremistas, né? Em que você não entra, né? Então, o que aconteceu e está acontecendo na Europa, e aqui não há nenhuma xenofobia, não se trata de nada disso, e o Kissinger, antes de morrer, ele fez essa observação. Ele falou, olha, foi um erro deixar 1 milhão
de sírios e afegãos entrarem na Alemanha. Não do ponto de vista de mercado de trabalho, porque lá está faltando mão de obra e tudo mais, mas o que está acontecendo lá, e aí você parece que você está sendo extrema-direita, né, quando você fala isso, mas não é, é uma verdade, que eles sabem disso. O próprio Emmanuel Macron sabe disso, né, que não é um extremista de direita, pelo contrário. É que hoje você tem dentro de casa um povo que, eu te juro, boa parte deles não quer se integrar na sociedade ocidental. Despreza os valores da sociedade ocidental, que é o fim da sociedade ocidental. Quem expressa isso muito bem é o Michel Houellebecq, que é o escritor. O livro dele, Soumission, é espetacular nesse aspecto. E ele está sendo muito atacado lá, né, pelos muçulmanos e tudo mais. Então, assim, olha, o irmão, meu ex-cunhado, irmão da minha ex-mulher, casou-se com uma marroquina. Isso é um pequeno exemplo, né? Mas é que eu acho muito ilustrativo. Ela nasceu na França. Os filhos são franceses. E ela se recusa a ter cidadania francesa. É assim. Mas, olha, é assim mesmo. Né? É assim mesmo. Quando a França é derrotada no futebol, os caras comemoram. Eu quero te ler aqui uma pesquisa de 3 de março desse mês. Ou seja, uma pesquisa que tem 3 semanas. Pegando aquilo que você falou, de acordo com uma nova e abrangente pesquisa de opinião, 49% dos muçulmanos franceses querem que os católicos se convertam ao Islã. 36% querem que as igrejas sejam transformadas em mesquitas. 25% dos muçulmanos franceses rejeitam a palavra França. Olá. E aí você tem uma pesquisa que fala também sobre os judeus. Então, eles dizem que 49%, onde estava aqui, 42% dos muçulmanos franceses respeitam a lei da Sharia islâmica. E a maioria deles ou detesta os judeus ou querem que os judeus se convertam ao Islã. E se sentem mal quando escutam a palavra judaísmo. Olha, é a verdade mais absoluta. Olha, eu fui o primeiro jornalista brasileiro a noticiar o atentado ao Charlie Hebdo. Não porque eu estava lá, né? E também em novembro de 2015, quando houve aquele atentado que matou 140, o Bataclan e tudo mais, e as brasseries e tudo mais. É um divórcio completo. É um divórcio completo da sociedade. Olha, eu conheço, inclusive já participei de uma conferência com ele e tudo mais, um dos grandes correspondentes europeus nos Estados Unidos, que é o italiano Federico Rampini. O Federico Rampini, a família dele era uma família de classe média e tal, e foi morar na Bélgica, mas não por questões econômicas. E ele convivia com os italianos na década de 60 na Bélgica, que eram muito, os italianos e outros imigrantes do sul da Europa sofriam muita discriminação no norte da Europa, né? Havia, por exemplo, nos restaurantes, cartazes dizendo "pas chien, pas italien". Nem cachorros, nem italianos entram aqui. Era nesse nível. Mas ele fala, ainda assim, havia o imigrante que estava lá, ele era um imigrante. Primeiro que ele tinha um background cultural semelhante, né? E ele estava lá, os valores eram os mesmos. E ele estava lá para progredir e para se integrar à sociedade. Era uma imigração que... Né, então, e hoje você vê, né, imigrantes de origem europeia absolutamente integrados às sociedades para as quais eles imigraram, né? Não só na Europa. Aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, né, muitas vezes, as comunidades mantêm as suas características mais culturais, até por uma questão, eu diria, de nostalgia, né? Mas elas estão integradas,
né? Um italiano hoje é um brasileiro, né? Um judeu brasileiro é um brasileiro, né? Não acontece isso com o árabe muçulmano. Acontece com o árabe cristão, os libaneses, por exemplo, maronitas, né? Então, assim, você tem uma repulsa da parte do Islã, né, em relação às sociedades ocidentais, porque não aconteceu, e a minha análise, e posso estar enganado, mas quando eu penso a respeito, é que houve um processo de evolução, por exemplo, no cristianismo. O cristianismo, o catolicismo principalmente, ele deixou de ser um poder temporal para ser só um poder espiritual, né? As sucessivas revoluções, os embates com as monarquias, com as repúblicas, né, foram colocando o cristianismo no seu devido lugar, que é uma religião. O Papa não é mais um monarca, ele não tem mais Estado, né? Não há mais essa pretensão. Ou se há essa pretensão, ela não é dita, porque é tão absurdo que... No caso da religião muçulmana, mesmo, né, é a teocracia entendeu? Mas mesmo antes já havia os códigos, eram os códigos religiosos, os códigos da vida civil, certo? É uma religião que impregna o cotidiano como o catolicismo, o cristianismo impregnava no século XVI. Então, esse é o tom, eu acho. Existe uma uma volta ao mundo medieval. Exatamente, com os mesmos valores. Só que a gente tem 1,3 bilhão de muçulmanos. Exato. Se todo mundo aderir a isso, a gente vai ter um choque de civilização. Não é que não haja muçulmanos razoáveis. Não é esse o ponto. Mas a verdade é que nem eu estou defendendo, todo mundo volte para... Não é isso, mas a dificuldade é evidente, é clara. A dificuldade da integração, né, de muçulmanos fundamentalistas, principalmente, e a religião muçulmana, quando eu fui correspondente de Paris, eu vivenciei um pouco isso, havia muita... essas mesquitas, esses centros culturais islâmicos, eles são centros de arregimentação de terroristas, de formação de terroristas. E a religião muçulmana passou a ser, para um certo tipo de jovem, que é o jovem pobre, o jovem que se sente à margem da sociedade, ele passou a ser uma ideologia de ataque à França. Que, na verdade, as sociedades ocidentais. É uma espécie de vingança, né? Uma vingança. Porque você fala, às vezes, com um jovem, ele é francês. Isso acontece também em Israel, com muitos árabes israelenses que se recusam a fazer exército. Gente, vamos abrir aqui, senão o papo está muito bom. A gente vai ficar aqui até amanhã. 9h20. Vamos lá, queria saber, boa noite. Queria saber seu nome Isaac. E a sua pergunta. Isaac, nome do meu pai. Adorei. Então, Isaac, boa noite. Primeiro, Mário, é muito legal te escutar. Eu aprendo bastante com cada uma de suas palavras. Obrigado. O que você, logo no começo, mencionou o problema do ensino aqui no Brasil. E eu, 50 anos atrás, pensava que hoje nós estaríamos numa situação diferente. Onde é que nós vamos parar, já que a situação hoje, como você acabou de mencionar também, está uma porcaria? O Mark falou que você é muito bem antenado. Eu colocaria muito mais alto do que isso. Você é super bem antenado. Então, qual a sua visão do que vai acontecer por aí? Qual a perspectiva com a educação que continua ruim hoje, do Brasil? Fala do mundo também, porque a gente fala do Brasil, mas a gente tem inúmeros lugares que a educação também, assim, né, seu Isaac? Eu acho que olha, muito obrigado, Isaac, pela generosidade. Tá. Bom, obviamente é o que eu enxergo, né? Não necessariamente é verdade. Eu acho que no caso do Brasil, o que a gente pode esperar é a mediocridade de sempre, sendo otimista, né? Eu acho que nós crescemos por inércia, né? O Brasil ele avança por inércia, né? Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com as nações asiáticas e mesmo europeias depois da guerra. Então, não é uma questão de incapacidade. Eu acho que ou talvez seja, eu não sei. Mas o fato é o seguinte, diante da escola ruim que nós temos, nunca foi grande coisa, hein?
Não é verdade que fosse grande coisa. Mas eu estudei durante boa parte da minha vida em escola pública. E eu, hoje, olho escolas particulares caras e comparo com a minha escola pública e fico horrorizado. Horrorizado com a falta de informação que a molecada tem, principalmente de história. Né? Então, assim, com esse ensino ruim que a gente tem, que gera cidadãos ignorantes, que gera políticos ignorantes, que é grave, né? Com uma elite que uma elite intelectual que está divorciada do país e cada vez menor. O que nós temos no Brasil hoje é uma elite econômica, né? É uma elite econômica que, em termos culturais, é igual ou até inferior ao povo. Como se fossem os burgueses antigos. Mas os burgueses antigos, bem antigos, né? A gente está falando porque a elite americana, a elite dos países europeus tinham um projeto de país. A elite brasileira tinha um projeto de país. Podia não ser o melhor projeto, mas havia um esboço de projeto. Hoje não tem projeto nenhum. Né? Então, o que eu espero para o Brasil é essa mediocridade na mais benigna das hipóteses. Eu acho até que não dá para piorar mais. Eu não sei. Não sempre dá. É um lugar, mas a gente já está tão no chão, né, assim, em termos de informação. O Brasil, olha, outro dia eu estava conversando com um sujeito bacana aí do mercado financeiro, e que é raro você encontrar um sujeito bacana no mercado financeiro, mas ele estava falando, olha, o Bovespa antes representava 4%, 3%, 4% do dinheiro das bolsas do mundo. Faz o quê? Uns 10, 15 anos. Hoje, representa 0,3%, 0,2%. Isso dá dimensão de tudo, Isaac. Por exemplo, o que é valioso no Brasil hoje? É empresa que produz commodity e banco. Nós não temos empresa tecnológica, que é o que hoje está movimentando as bolsas. Somos certo? Commodity como éramos. Exato. Banco hoje nos Estados Unidos é uma coisa. Banco é uma concessão pública. Aqui o banco continua tendo uma importância desmesurada, né? Na bolsa. Então, assim, isso dá a dimensão do nosso atraso, de como a gente perdeu o rumo, se é que havia rumo, né? Da dimensão da nossa falta de escola. Porque se um país que não tem uma empresa de tecnologia, que realmente digna desse nome, não produz tecnologia, patentes, né? É uma produção ínfima, ridícula, né? Isso quer dizer o quê? Que é um país sem escola, né? E o que é pior é que eu nunca tinha dado muita importância para esse negócio de QI. Eu acho que é uma coisa muito relativa, QI, né? Eu acho que está mede muito mais a capacidade de uma certa lógica matemática e não de outras lógicas, tá? Mas não importa. O fato é que o QI médio brasileiro hoje é 83. Diminuiu. Talvez seja o único país do mundo em que o QI médio da população abaixou. Mas isso não é falta de proteína apenas. Porque muitos anos atrás a miséria era maior no Brasil, né? É falta de escola, de treinamento, né? A inteligência é como músculo. Ela precisa ser adestrada continuamente. É um povo sem formação, sem escola, né? Agora, volta ao ponto. A responsabilidade é desse povo. Sim. Continua sendo. Você entende? Continua sendo. E tem uma questão cultural, que já virou novela, inclusive, que é tentar encontrar o salvador da pátria, uma pessoa que vai tirar todos nós, o Mashiach, né, como a gente fala em hebraico, que é o Messias. Já teve o Messias, inclusive, é recente. Mas estou dizendo o seguinte, a gente sempre espera uma pessoa que vai nos tirar disso e vai nos o que é pior é que a gente volta à mesma pessoa que não fez nada disso, muito pelo contrário, né? Vamos parar de... a Becky, e depois aqui, porque a Becky também escreve, então eu queria que você fizesse a tua primeiro, pergunta. queria te falar, uma delícia de papo, ficaria aqui até muito obrigado. muito tempo. Você tem autenticidade, cultura, senso de humor, eu acho que isso falta, é um pouco a moda antiga,
É muito difícil a gente ver um Chamou de jornalista. velho, hein? A Não moda é a primeira- antiga olha, já, Eu também sou da já mesma deu uma fase. empurrada Eu aqui também. para Não, 5 você vacinas. sabe que só um parênteses. Outro dia eu fui dar uma entrevista num canal de televisão que ninguém vê. Qual canal? BMTV, não lembro mais. BMC. BMF TV? Não, é da Não, Bolsa? Da Bolsa? É, BMC. Bom, o cara me apresenta o seguinte: Mário Sabino, memória viva do jornalismo. Eu falei, puta. Agora ferrou, né? Mas, enfim, Não, mas eu me incluo, tá? Eu me incluo. Memória Eu viva. sou eu quero sujar meus dedos de jornal, não gosto de ler no digital, na tela. Também sou dessa... Você é vintage. Não, e eu acho que falta, assim. E eu fico me perguntando onde eu estou. Eu não sou também de esquerda, não de direita, eu não tenho espaço. Então, qualquer coisa que eu fale, eu tenho que comprar um pacote completo. Se eu falar alguma coisa boa daqui ou boa dali, eu sou taxada de... Então, assim, você falou que a pior das censuras é a autocensura, e é verdade. O mundo está muito chato. Todo mundo quer opinar sobre tudo e criticar. Então, assim, eu fui muito criticada, e aí você tem bagagem, eu não tenho tanta segurança. Eu lembro que eu quase desisti quando eu fiz um artigo. Quando eu escrevo sobre Israel, eu perco não sei quantos seguidores, também não estou nem aí com isso, realmente, e sou xingada até de vagabunda, porque eu defendo alguma coisa de vagabunda para baixo, né? Eu tenho que ter um pouco de estrutura. Hoje eu já aprendi que eu não ligo mais, mas no começo eu até chorava. Eu falava, não é para mim isso. Eu fiz uma vez também, eu sou Faria Limer desde criancinha, eu estava brincando com isso. Assim, realmente foi a coisa que foi mais cancelada. Enfim, o que eu quero dizer, qual que é o nosso lugar? E você falou da autocensura. Eu tenho que me censurar. Eu quero falar muita coisa que eu não posso falar. Eu tenho que ser politicamente correta, não posso falar algumas palavras e também não posso falar muito sobre Israel, coisa que eu quero muito falar. Todas as minhas colunas, mas todas não, mas eu me controlo. O que você fala sobre esse mundo chato e o que você me aconselha também? Estou fazendo um papo íntimo aqui. Bom, eu não sei se eu posso dar conselho. O que eu acho é que você tem que, como colunista, você tem que realmente criar uma casca, uma imunidade aos haters, né? A essa gente toda. E saber até que ponto você quer comprar brigas, né? Olha, não tenho problema mais, mas porque também fui forjado nisso durante muitos anos, né? Assim. Agora, quando eu falei de autocensura, eu falei principalmente de política, tá? Política brasileira. A autocensura hoje que existe nos jornais é porque você não pode falar sobre determinados assuntos. Não pode mesmo. Assim, é proibido. Se você escreve alguma coisa, a direção vem em cima de você, porque ela é também ameaçada. Então, e eu não estou falando apenas do site em que eu trabalho. Com isso é horrível, porque foi isso que todas as ditaduras conseguiram ao estabelecer a censura. A censura é o primeiro passo para a autocensura, que, como eu disse, você mesmo disse, é a pior forma de censura. Agora, quanto à chatice do mundo, eu tendo a crer que vai haver um backlash. Assim, eu acho que as pessoas estão se cansando desse... Penso igual. Também? Igual. Então, a gente está sintonizado aí, porque eu acho que a coisa atingiu uma tal proporção, né, que eu acho que vai ter um certo recuo. Né? Não que a gente vai voltar a ser a sociedade machista. Não é isso. Né? Mas vai aprender a depurar o que deve ser, o que está certo e não sendo mais como era, né? E o que é exagero. Né? Eu acho, por exemplo, o humor foi para o saco. Né? A gente não pode mais ser bem-humorado. Né? Não pode fazer humor com certas coisas. Né? O que é absurdo, porque eu acho que o humor tem que ser um território livre. Né? O Charlie Hebdo, por exemplo, eu me divirto, porque os caras não têm censura. E na França não tem censura para humor. Não tem, entende? Os caras põem as capas mais chocantes, né? E isso não significa nada, certo? Isso não significa nada, é só humor. Né? Eu vou te falar, a minha opinião é diferente sobre humor.
Eu acho que quando eu vejo, por exemplo, o Léo Lins, que é um menino fazendo um humor absolutamente racista, eu me sinto incomodado. Eu não gostaria que fizesse com o judeu. Eu acho o seguinte, você se sentir incomodado, você está no pleno direito. Só não, aí, na minha opinião, o fato de você se sentir incomodado não lhe dá direito de calar o outro. Exato, pode ser. Esse é o Aí ponto. pode ser, aí pode ser. Entendeu? Essa que é a questão. Mesmo que ele seja processado depois, se alguém quiser processar. Mas, veja, eu acho que a liberdade de expressão, seja para o humor, seja para a falta de humor, seja o que for, ela tem o seu dique no direito penal. Certo? Que sempre assim, você pode ser processado por calúnia, difamação, né? Todo tipo de... Eu acho que a proibição é o caminho mais curto, né? Sim. Não. É o caminho mais curto e errado. Não, Uma e hora você vai perigoso, pagar a porque conta. o cara está calando a sua boca, mas calando a boca do Léo Lins, ou de qualquer, daqui a pouco ele vai estar calando a sua boca, porque é isso que acontece, viu? Não é que eu estou falando porque eu estou fazendo uma projeção. É uma espécie de terrorismo também. Sabe, é um negócio complicado. Ela está quase arrancando aqui o telefone de mim, o microfone. Eu tenho acompanhado o NEM, que é o do Diogo Mainardi, e eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Ele fala um monte de coisa que não pode ser dita. Ele está correndo risco? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu sou amigo, aliás, vou encontrá-lo na semana que vem, porque eu estou indo para a Europa, eu vou a Veneza só para visitar. Mando. Mas, assim, o Diogo é meu amigo de infância, né? O Diogo escreveu aqui atrás, no livro Foi meu sócio. Me Odeie, e ele escreveu um negócio super inteligente. Então, para quem comprar o livro, tá aqui atrás, ele faz a orelha do livro. O Diogo é meu amigo de infância, nós estudamos juntos no colégio Equipe. O Diogo foi meu sócio, eu fui editor do Diogo, fui eu que pus ele como colunista na Veja. Eu trouxe o Diogo para o jornalismo, porque o Diogo é um escritor magnífico. Vou confidenciar aqui que quando eu saí do Antagonista, ele também, eu dou graças a Deus de não trabalhar ao lado dele, né? Porque eu como era o publisher da coisa, todo dia que eu acordava, ele tem que estar 5, 4 horas à frente, né? Eu ia falar, deixa eu ver o que vem aqui, né? Já antevendo qualquer problema. Não, mas ele tem a liberdade dele, né? Ele é um sujeito livre. Agora, do ponto de vista judicial, ele não. Para você ter uma ideia, a carteira de identidade do Diogo está comigo. Ele não tem mais nenhuma ligação com o Brasil, ainda mais assim, depois que o pai, a mãe e o irmão morreram. Então, ele não tem mais nada com o Brasil. Ele é um cidadão italiano, com uma família italiana, não tem mais bem nenhum aqui. Não tem. Então, assim, processar o Diogo vai dar sempre foi um trabalho, né? Porque está em Veneza, mas agora, se ele for condenado ao Brasil, ele está pouco ligando, porque não vai vir para cá, né? Esse site é um site que enfim, ele está fazendo o que se propõe, né? Como é que chama o site? Não é imprensa. Não é imprensa. É com o Danilo Gentili, que falar em humorista, está lá, assim. né? E tem mais dois rapazes lá que trabalham com eles, são sócios. Eu não acompanho muito, tá? Mesmo. É que eu já escrevo 2 artigos por dia. Você escuta podcast? Não. Rádio? Não. Você faz o quê? Lê jornal e publicações gringas? Leio jornal, leio livro. Sim, eu leio o que eu leio. Eu leio a minha ordem de leitura, eu leio os jornais brasileiros, e aí leio o New York Times, o Post, leio o Le Parisien, leio o Le Monde, leio o Corriere della Sera. Caramba. Mas você lê os brasileiros, você compra em papel? Não compro. Ao contrário do que você pensa, eu aderi. Quando eu fui morar em Paris, eu tive que abandonar o papel e nunca mais consegui voltar. Não é uma coisa que eu que perdi tanto tempo da minha vida. Perdi não, né? Era divertido, fazer diagramação. Não é? Hoje em dia não olho mais nada em papel. Acho até estranho quando alguém abre um jornal na minha frente. É engraçado. Na França ainda se lê muito papel, né? Livro eu leio em papel. Livro eu não consigo ler em computador. É engraçado. Mas o Diogo não acho que corra maiores riscos do que já correu, sabe? O Diogo já foi muito ameaçado. Eu me lembro, só para terminar aqui, eu me lembro que nessa época do Mensalão,
Tinha também umas outras histórias do Daniel Dantas brigando com o PT por causa do Brasil Telecom, enfim. Aí tinha aquela Operação Satyagraha. E a Operação Satyagraha, o delegado, Protógenes Queiroz, meio maluco, entra. O Diogo estava aqui no Brasil, porque ia ter estava comemorando não sei quantos anos de Manhattan Connection. E eles estavam lá no Teatro do Santa Cruz, do Colégio Santa Cruz. Eu fui lá e voltei para a redação, que era perto ali, abril, né? E aí entra, sei lá, 10h30 da noite, entra o Roberto Pódio, o advogado, que estava advogando lá para nós, dizendo o seguinte: eu acho que vai ter uma ordem de prisão para o Diogo. Eu falei, como assim? Não. Eu falei, então vou pegar o Diogo, catar o Diogo e trazer ele aqui para a redação. Porque se a polícia quiser entrar, vai ter que entrar na redação da Veja, vai ser um escândalo. Né? Bom, aí trouxe o Diogo, aquela tensão. 3 horas depois, 4 horas depois, o Pódio conseguiu a informação que não tinha nenhum mandado de prisão para o Diogo, porque estavam querendo implicar o Diogo nas coisas do Daniel Dantas, lá, banqueiro que estava brigando com o PT por causa do controle da Brasil Telecom. Bom, aí a Operação Satyagraha sai as decisões do juiz, a peça do delegado, enfim. E a gente não estava conseguindo pôr a mão nisso. Porque a Veja, enfim, tinha lá, o Protógenes Queiroz nos odiava, e o juiz também. Hoje é engraçado porque o juiz quer ser meu amigo, mas na época era o Fausto de Santos. Aí eu consegui a coisa da polícia com um colega de outra redação, certo? Que fez lá a gente estava grampeado, era um inferno. Né? Então a gente fez lá uma operação para conseguir os documentos, para ele repassar os documentos. Eu mandei um sujeito com senha para falar para o cara com senha, um negócio de louco, tá? Aí a gente chegou, eu distribuí aquele despacho da Operação Satyagraha e era uma palhaçada. E a gente fez uma capa, acho que foi uma capa, inclusive, eu distribuí para todo mundo ler, não sei o que tal, né, para ler com mais rapidez. E tinha assim, verdadeiros absurdos daquela da Operação Satyagraha. E o que era mais engraçado é que a revista Carta Capital, que é do Mino Carta, apoiava, né, a Operação Satyagraha contra a Veja. E quem era quem era colaborador da Carta Capital era o Delfim Neto. E quando a gente olha o negócio da Operação Satyagraha, o delegado estava implicando o Delfim Neto com o Daniel Dantas, entendeu? Eu me diverti, né? Porque aí eu coloquei uma foto do Delfim Neto, não ex-ministro, não, colunista da Carta Capital, a legenda, né? E aí ligamos para o Delfim Neto. O filho do Neto, não, me dá só um caldinho, me dá um caldinho. O que estão falando de mim? Eu quero só um caldinho, porque ele tinha lá as suas responsabilidades, né? Mas era uma época muito divertida, você entendeu? Porque mesmo essa coisa da tensão, depois a gente dava risada, né? Você tem que ter um pouco de humor, né? Quando eu fui indiciado, eu fui jantar, sei lá, uma semana depois com o Márcio Tomás Bastos. E aí eu falei, mas ministro, precisava me indiciar? Ele deu risada, você entendeu? Porque o país é esse país aí, é uma coisa de maluca, você entendeu? As piores coisas acabam virando piada. Você está sentado com o teu inimigo, com o sujeito que está te ferrando pelas costas. Você até escreveu sobre isso, a gente tem a vocação, aceitando a vocação de República de Bananas. Exatamente. Eu quero, da minha parte, agradecer muito. Claro que o Mário finaliza. Morar Cecília, foi tudo bem? Seu aluno foi? Tá bom, obrigado. Queria agradecer demais, uma honra estar aqui com você. A gente não se conhecia ainda, né? Uma honra para mim também. Muito obrigado. Muito feliz. Obrigado, CIP, da minha parte. Obrigado a todas e todos. Eu tenho que falar alguma coisa? Você encerra, né? Bom, muito obrigado pela gentileza, pela cordialidade e pela paciência também, né? Imagino que vocês já estejam doidos para ir embora. Bom, eu espero que vocês levem alguma coisa. Eu não sei até que ponto, de fato, eu não sei. Não é que eu estou fazendo gênero. Eu tenho alguma coisa a contribuir. O que eu tenho é a minha história. Tem algumas coisas que eu julgo interessantes. Foi o que eu contei para vocês. Então, assim, muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado mesmo.